São 8 horas 7 minutos e a gente vai agora bater um papo e trazer a nossa dica de saúde com o Dr. Adolfo Cadorim. É isso, Lara? Exatamente, Jonathan Cordeiro, doutor Adolfo Cadorim, que já está aqui nos estúdios da Rádio Clube para bater um papo com a gente. Doutor Adolfo, antes de tudo, um bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, meu amigo Jonathan Cordeiro, meu amigo Jabson Alexandre, Lara Garcia. É sempre um prazer estar aqui, passando informações, conversando um pouco, né? Sempre passando algum conteúdo para quem está acompanhando aqui a transmissão da Rádio Clube, agora, hoje pela manhã. Doutor Adolfo, nós vamos falar hoje de um assunto um tanto curioso, que é o preenchimento do bigode chinês. Muita gente vai até achar engraçado o nome, mas é esse nome que popularmente é conhecido. Antes de tudo, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é esse bigode chinês. Incomoda muita gente, tem gente que nem sabe que o nome é esse. Perfeito, Lara. É interessante esse assunto, porque é uma coisa que muita gente já apresenta, né? O bigode chinês, para quem está acompanhando a gente aqui na transmissão da Rádio Clube, que talvez já ouviu falar, mas para quem não ainda escutou, é aquele sulco, aquele vinco que se forma ao redor da boca. Ele se estende ali da ponta, né, da asa do nariz, do cantinho do nariz até o canto da boca. Então, as laterais aqui. Perfeito, ao redor, ali nas laterais da boca, né, forma aquele vinquinho de ambos os lados. Então, as pessoas, elas, com o passar da idade, já a partir dos 30 anos, eu colocaria, por questões fisiológicas, a questão do paciente, ele vai tendo alterações no seu corpo, assim como na pele, há uma diminuição da produção daquela proteína que todo mundo ouve falar, tal do colágeno. Colágeno, a elastina, que dá lá a sustentação, que dá a firmeza à pele. Então, por ser uma questão fisiológica, passando a idade, vai diminuindo a produção. Consequentemente, forma-se então esses vincos, assim como outras estruturas na pele, outras depressões. Outras marcas. Essa é a principal, né? Fica bem no terço médio, fica bem no terço inferior ali da face, ao redor da boca do nariz, como a gente comentou. Então fica uma coisa bastante aparente. Esse seria então o bigode chinês, que também é conhecido como sulco nasogeniano, né? O nome mesmo dele seria o sulco nasogeniano. Ok. E, doutor, como é que a gente faz, então, para diminuir esse sinal? Porque isso acaba se tornando uma marca de expressão, né? Aquilo vai ficando forte, e conforme a idade passa, vai ficando pior. E tu sabe, Lara, que isso é uma coisa que realmente incomoda muitas pessoas, principalmente numa época tão comum de nós fazermos fotos, selfies, todo mundo sempre puxa uma câmera e quer tirar uma foto, e aquilo, de certa forma, incomoda muito. Isso é uma coisa que persegue um pouco a autoestima das pessoas, porque começa a aparecer aquele sulco ao redor da boca e dá um aspecto de pessoa mais envelhecida. Né? Não fica mais aquele aspecto da pele lisa, né? Como era no início da adolescência e tal, da juventude. Então, fica essa depressão ali. O que a gente faz hoje para estar diminuindo esse sulco, para estar sumindo com esse sulco? A gente aplica nessa região um gel, que nada mais é do que uma substância que o corpo já possui. Só que a gente aplica de forma um gel sintético, que é o tal do ácido hialurônico. Então o que a gente faz? A gente aplica nessa superfície, logo abaixo da pele, na segunda camada da pele, a gente aplica ali um volumizador. O ácido hialurônico, ele funciona como um volumizador, ou seja, quando aplica ali esse ácido hialurônico, ele tende a atenuar, ele tende a diminuir, ele some com esse vinco. Então aplica-se em toda essa região, de ambos os lados, do cantinho do nariz até o canto da boca, essa substância, para dar sustentação a essa pele. Então, dá volume a essa pele, faz com que esse vinco some daí. E, consequentemente, além desse volume, essa substância, esse gel, o ácido hialurônico que é colocado ali, que é feito esse preenchimento, ele também induz a formação do colágeno. Então, ele estimula a perfeito. formação do Ele colágeno? Tem justamente essa característica. Ele estimula a formação de proteínas da pele. Então, aquela proteína lá que estava... que diminuiu a produção, como a gente comentou agora, por questões fisiológicas, a idade está passando, o ácido hialurônico, ele tem essa função de promover, de induzir a formação do colágeno, da elastina, e aí sim reestrutura a pele. E aquela pele que estava com uma característica mais envelhecida, com flácida, ela passa a ter um aspecto mais jovial, agora mais elástica, mais estruturada, mais hidratada. Então, essa é a função desse preenchedor, ácido hialurônico. Ele tende a dar volume, estruturação, hidratação e induz a formação de proteínas como colágeno na pele. Entendi. Doutor,
Quem pode fazer essa aplicação? Qualquer pessoa pode? A partir de que idade seria aconselhável? Menos de que idade não é aconselhável? Geralmente esses tipos de preenchimento, esses preenchedores são indicados a partir dos 20 e poucos anos, tá? 25, 30 anos. Quando a pele já está mais madura. Justo, e quando a pessoa também já está... Porque a partir dos 27, dos 30 anos, para quem aqui está acompanhando a gente, o processo de envelhecimento já começa. Entendi. A partir dos 27, dos 30 anos, o processo de envelhecimento, por mais lento, ele já começa a acontecer. Inicia ali, por aí. Perfeito. Então, a partir dessa idade, a pessoa pode estar fazendo esses preenchimentos, mas é contraindicado em quem? Geralmente, sempre, gestante e lactante. Gestante e lactante é bom estar esperando um período, passar, para estar realizando a aplicação. Pessoas com doenças autoimunes, problema no sistema imunológico, e quando a pessoa está com uma certa inflamação nessa região, vamos supor, está com uma infecção ali, com um problema de acne, né, porque é na pele. Então, quando ela está com um problema infeccioso ou inflamatório, primeiro trata a inflamação, trata a infecção, para depois estar podendo aplicar essa substância, porque essa substância ela é aplicada tranquilamente, como a gente comentou, algumas vezes não precisa nem de anestesia. É feita no próprio consultório, é feito na própria clínica. É um processo indolor, praticamente. Algumas vezes não precisa anestesiar, outras vezes a gente pode anestesiar, mas sim, ele se torna indolor. Claro, né? A gente anestesia. pode causar um desconforto, mas nada assim... Isso, é feito, se necessário, então, anestesia, aplica essa substância. O pós-operatório é muito tranquilo, porque o paciente ele aplica gelo na região, certo? Aplica um gelo, e no primeiro dia evita atividade física, evita um exercício físico e evita se expor ao sol, né? Passa um filtro solar e tal. Mas então, o pós-operatório... Nas 24 horas. Nas primeiras 24 horas. Depois é vida normal. Né? No primeiro dia já pode trabalhar, não tem problema nenhum. Doutor, já que estamos falando de tempo, quanto tempo leva aproximadamente para fazer um procedimento desse? É ambulatorial, faz ali no consultório, mas quanto tempo leva entre quem tem que ser anestesiado até o final do preenchimento? Em torno de meia hora. O tempo de consulta, assim? Perfeito, o tempo de consulta entre a anestesia e a aplicação é em torno de meia hora. O pós-operatório é no primeiro dia, né, como a gente colocou. Mas assim, já pode voltar à rotina normal, é só ter alguns cuidados ali do gelo e da aplicação, talvez, de um filtro solar. Então, é um procedimento em si tranquilo e o tempo de duração dele... Eu ia lhe perguntar agora, qual é o tempo mais ou menos estimado de duração para uma possível reaplicação? Isso. O tempo da consulta é meia hora, mas o tempo que esse tratamento permanece é de até 8 meses. Então, a pessoa ela tem por até 8 meses aquela região da pele estruturada, volumizada, né, o gel permanecendo ali e induzindo a formação de colágeno na região. Após 8 meses, já pode fazer uma nova aplicação? Quando começa a passar o efeito da primeira, já pode fazer outra? Não tem nenhuma contraindicação? Não precisa esperar um prazo maior? Não tem problema nenhum. Assim que o paciente já começa a ver que o efeito, digamos, ele está passando, a pele já não está mais com aquela mesma estrutura, ele já procura o consultório novamente para estar fazendo uma nova aplicação. Claro, Lara, que isso é muito importante. A gente tem que individualizar cada perfil. Ou seja, cada pele vai reagir de uma forma. Cada pele, cada idade, né? A gente tem que caracterizar pessoas mais jovens, pessoas um pouco mais idosas, a questão de como tu colocou a textura da pele. Então, questão também muito importante, não só essa parte fisiológica da idade, mas também os hábitos, como por exemplo o cigarro. A alimentação influencia, né, doutor? Perfeito, a alimentação, o cigarro, a questão da exposição ao sol. Então, tudo isso também influencia naquele fenótipo da pele, naquela característica da pele. Então, sim, a tempo, em média, é 8 meses que aquele gel permanece ali. Aquele Isso suco, é uma média. Aquele suco ele não está mais presente. Mas, passando esse período, as pessoas voltam e procuram sempre, porque isso mexe muito, como é na região do terço médio ali da face. Toda a expressão está ali, né, doutor? Qualquer sorriso, né, qualquer mímica que a pessoa venha fazer, aquele suco aparece, aquele suco fica evidenciado. Então é uma coisa que as pessoas, quando se olham no espelho ou quando veem uma foto, elas dizem, poxa, eu não quero isso. E aí vem a fazer o preenchimento e passa a mudar não só a autoestima, mas a vida delas. Ok. Doutor, antes do procedimento, tem alguma preparação, algum detalhe pré-procedimento? Como esse é um gel
que a substância em si, ela é sintética, mas é uma substância que faz parte do organismo, a gente já tem ácido hialurônico no nosso corpo, dificilmente ela dá alguma reação adversa, ou seja, algum processo alérgico, é muito poucos casos, muito pouco mesmo. Então, o que a gente faz só é ver a característica de saúde sistêmica do paciente. Daqui a pouco o paciente ele toma algum medicamento, como por exemplo um anticoagulante. Então, aí a gente vem a conversar com o médico, para ter, então, a suspensão desse remédio. Claro. Então, de uma forma geral, não tem contraindicações, não tem problema nenhum, e também a questão do cuidado antes, por ser uma substância que já faz parte do nosso organismo, é muito difícil de ter alguma situação de alergia, né? Algum efeito adverso, algum efeito colateral. Todo mundo pode fazer, mas tem alguma indicação específica? Por exemplo, olha, é mais indicado para quem tem um tipo de pele, é mais indicado para quem tem algum tipo de deficiência na pele, por exemplo, deficiência de certas vitaminas, a gente sabe que causa um envelhecimento precoce, uma marca precoce aí na pele, coisa assim. A gente sempre diz que o procedimento em si, ele tem que ter a correta indicação. No caso ali, a diminuição da produção do colágeno. Então, com o passar da idade, né? A gente tem que fazer essa aplicação para ganhar esse volume, para reestruturar a pele. Nesses casos a gente indica bastante, mas também na questão da autoestima, né? Porque diferente, sentiu desconforto, pode procurar. Perfeito, independente da idade, aparece aquele vinco, aparece aquele sulco. Entendi. E é uma coisa que incomoda muito a pessoa. Daqui a pouco a pessoa não passa mais a sair de casa devido àquilo, ou não quer mais tirar uma foto. Então a gente tem ali uma indicação. A gente sempre diz que todo procedimento ele é correto quando se tem uma indicação, né? Quando se tem um real motivo para a gente estar fazendo. Claro, tá certo. E autoestima é um motivo bem forte, né? Doutor Adolfo, sempre um prazer conversar com o senhor. Agradeço desde já a sua disponibilidade em estar conosco e trazendo essas informações. Eu deixo os microfones abertos para as suas considerações finais. É sempre um prazer estar aqui, Lara. A gente sempre tem essa parceria com a Rádio Clube já de anos, passando dicas de saúde aqui a todos os ouvintes. A gente sabe que as pessoas ficam em casa acompanhando, né? Sempre é muito bom a gente estar passando esse conteúdo. Eu vou deixar aqui, interessante também, e ressaltar que o consultório odontológico Dr. Cadorim, ele também trabalha, além dessa parte da harmonização facial, que é um procedimento que hoje está tão em alta, né, essa questão da estética, a gente também trabalha com próteses em geral, né? As próteses de grampo, as próteses totais, as próteses sobre implante. Então a gente também trabalha com restaurações, aparelhos dentários, tratamento de canal, clareamento a laser, as cirurgias de siso e também as cirurgias de implante. Então eu vou deixar aqui o telefone, é o 3265-0239 e o celular, o WhatsApp, que é o 98469-9262. O consultório do Dr. Cadorim fica localizado aqui no centro de São João Batista, na rua da Vidrosol ou da Planeta Piscinas. Bem de fácil acesso, quase em frente à pizzaria Fogatza também. Tá certo. Doutor Adolfo, muito obrigada pela sua presença. Eu conversei aqui com o Dr. Adolfo Cadorim, do consultório odontológico Dr. Cadorim, dando outra dica especialíssima aí. Olha, cuidar da autoestima é tudo de bom. A aparência faz bem, né? Uma boa aparência faz bem. Com toda certeza. Obrigado, doutor Adolfo Cadorim, trazendo as informações e a dica de saúde da manhã desta terça-feira. 8 horas.